Hello, Nalu People! Bem-vindos a mais um vídeo onde nós vamos falar sobre os diferentes tipos de tapete. Aliás, tudo sobre tapetes. Pessoal, esse é um título que vocês pedem demais, porque afinal, tapete muda tudo na decoração. Sim, ao contrário do que muita gente pensa. Ah não, que o Brasil é um país muito quente, não precisa ter tapete. Eu venho desmistificar essa ideia e trazer uma nova percepção no olhar de vocês sobre esse item tão fundamental, tá? Para o resultado aí do projeto. Eu sou Nalu Guimarães, designer de interiores, especialista em estilo, e já te convido para curtir, deixando seu joinha para fortalecer o nosso canal, entregar ao máximo esse vídeo para outras pessoas e também aprovar aí que você gostou desse tipo de conteúdo para a gente fazer mais. Pessoal, o tapete, ele não tem uma função apenas térmica, como a maioria das pessoas pensa. Ele serve sim para isolar, né, o nosso contato do piso, mas ele tem uma função visual fundamental que eu sempre cito aqui e lá no meu Instagram, @nalupadesign, caso você ainda não esteja nos seguindo lá. Lá eu posto várias regrinhas, diquinhas no nosso feed sobre os tamanhos ideais de tapete, que muita gente também fica em dúvida. E eu tô sempre reforçando essa ideia lá, sabe? De que o tapete, ele vem para unificar a nossa percepção a respeito dos itens que compõem aquele ambiente. Mas, Ana, o que quer dizer isso? Por exemplo, veja essa sala que tá aqui sem nenhum tapete, com os itens completamente dispersos. Mesa de centro, rack, sofá, mesa lateral, tá vendo? Tá tudo meio solto, parece que tá tudo meio bagunçado na sala. Na hora que a gente entra com o tapete, fica claro que todos esses itens pertencem ao mesmo conjunto e isso fecha a composição, trazendo a harmonia e a sensação de equilíbrio. É como se o nosso cérebro ele entendesse aquela sala como uma sala de TV de uma forma muito mais fácil com a presença do tapete. Sem o tapete, a gente precisa ficar observando vários detalhes, vendo a televisão, vendo o sofá, conectando as ideias e então se esforçando para entender que ali é uma sala de estar e TV. E esses são detalhes muito importantes na divisão do que a gente tem aí como beleza, né, que é totalmente individual, depende do gosto de cada um, e sobre o que é harmonia, que é universal, que advém mesmo de princípios de proporção, gestalt, equilíbrio, simetria e, obviamente, até assimetria, desde que equilibrada. São vários os princípios que a gente utiliza para trazer a harmonia, e ela é técnica, tá, gente? Ela não é gosto. Então, dito isso, sobre o papel aí, não só térmico, acústico, mas também composicional do tapete, vamos para os diferentes tipos de tapete que a gente tem, que eu tenho certeza que você vai encontrar até o final do vídeo qual que é o tapete ideal para a sua casa. Pessoal, o tapete mais utilizado, tá, digamos assim, num custo acessível, numa praticidade legal de limpeza, é o tapete de poliéster. Esse é um tapete fabricado com fibras sintéticas e por essa razão ele é já, né, produzido, industrializado, ele foi criado para repelir a poeira. Então, diferente das fibras naturais, ele não vai ter essa facilidade de acúmulo de ácaros, né, de pó, e fica muito mais fácil de você aspirar o tapete. Ai, Ana, tem alergia. Esse já é o segundo ponto, assim. Aliás, eu acho que talvez no ranking das resistências com tapete, talvez a alergia seja a principal. E eu sou uma pessoa ultra alérgica, gente, e nem por isso deixo de lado o tapete. Por quê? Porque o tapete, na verdade, ele tem até uma função de deixar o ar mais limpo, você sabia? Sim, porque ele acaba sendo uma área aonde a poeira deposita e não fica suspensa no ar. Você já reparou que quando a gente varre a casa, aquela poeira levanta todinha? Pois é, muita gente que tem esse problema alérgico nem consegue varrer a casa. Acaba realmente passando um pano úmido para que isso não aconteça. E esse fenômeno, ele também acontece no ambiente da sua casa quando ele está sem tapete. Então, a presença do tapete também te ajuda a fazer a limpeza correta do ar, tá? A gente tem vários estudos que comprovam isso,
que ambientes que possuem tapete têm uma limpeza do ar maior do que os ambientes sem tapete ou sem carpete, vocês acreditam? E olha só, você tendo um aspirador, fica muito mais concentrada e precisa a sua limpeza a respeito da poeira, fica muito mais fácil, tá? E o tapete de poliéster, ele tem essa propriedade, sabe, de, digamos, né, puxar ali o pó, mas ele não impregnar, né, ele não fica preso na fibra. Então você aspira com muita facilidade, lava com muita facilidade e eu acho muito prática essa opção, tá? Em âmbito térmico, o tapete de poliéster, ele também é bem agradável, porque ele não é um tapete nem que esquenta muito, mas também não é um tapete que não vai ter a propriedade isolante térmico ali a respeito do piso, que pode ser um piso frio. Então ele vai fazer um isolamento legal sem esquentar o ambiente. O próximo tipo de tapete que eu selecionei, gente, é o tapete de sisal. Nossa, eu fiz uma viagem para o Nordeste, para Jericoacoara esse ano, e fiquei muito apaixonada com os tapetes de sisal que eu vi em um resort lá, que compunha, gente, todos os lounges de um deck exatamente na praia. Era um deck enorme, gente, e ficava na areia. Ou seja, imagina essa ideia. Muita gente deve ter pensado, que loucura, como assim tapete numa área de praia, né, com um monte de areia e um vento, gente, que vocês nem imaginam, né? Lá é inclusive capital dos ventos, eu acho, do Brasil. E ficou lindo, ficou um luxo, porque o sisal, gente, é uma fibra natural e as tranças que se faz com esse tipo de fibra, né, são tranças mais abertas. A trama fica mais espaçada e o que faz com que ele funcione quase que como uma peneira, né? Uma malha ali, uma renda de um material, fazendo com que a areia atravesse o próprio tapete e não se acumule ali nele. Eu achei super lindo as estampas, as formas que eles criam com as tranças manuais. Achei um trabalho super nobre por ser um material de origem natural e por ser uma fabricação totalmente manual. Esses dois aspectos, gente, enobrecem demais o produto e, por consequência, também o resultado estético aí na sua casa. Então você pode sim lançar a mão desse tipo de tapete nas suas varandas, sim, aí no espaço externo, naquele deck, naquele espaço gourmet, naquele ambiente que você tem ali em meio ao jardim, algum lounge, ou até mesmo na sua sala. Se você morar em uma região quente, não deixe de utilizar o tapete e harmonizar o seu ambiente com coerência só porque você não quer uma alteração térmica no ambiente. Esse daí vai resolver o seu problema 100%. E quanto à sujeira, gente, coisa mais fácil do mundo. Você bate ele um pouquinho assim, o pó cai todo e você consegue limpar ali tudo de baixo tranquilo, tá bom? Pessoal, esse tipo de tapete é uma inovação no mercado que surgiu agora, que são os tapetes de base vinílica. Ele parece um tapete quase que de borracha, mas não sei nem explicar. Mas são literalmente fios bem fininhos, como se fosse um vinil mesmo, como se fosse algo emborrachado e meio plástico, que é como o vinil se apresenta pra gente, né? Só que em fios tão fininhos que você consiga fazer uma trama. Então tem dele trançado e ele acaba ficando um tapete bem flat, bem fininho. Dá pra você que tem pet aí em casa, digamos, talvez essa também seja outra objeção master, né, com relação ao tapete. Ai, Ana, eu tenho pet, não tem condição. Tenho gato, Ana, vai desfiar o meu tapete inteiro. Ana, eu tenho cachorro, vai fazer xixi nele todo. Não precisa preocupar, esse tapete, gente, resolve totalmente seu problema. Primeiro porque eu acho que o pet ele nem vai se interessar em fazer xixi nesse tapete de base vinílica, porque não é ali um local, né, um material que o deixa ali muito confortável para isso. E segundo que não tem unha de gato que consiga arranhar, arrebentar esse tipo de fibra, porque ela é realmente muito resistente. Eu achei uma mega inovação no mercado, você pode dar uma pesquisada aí. Aliás, se vocês tiverem dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder vocês e orientar a respeito desse tipo de especificação para tapetes.
Aliás, inclusive, se você está em dúvida a respeito de como montar a sua casa, como fazer o seu projeto, você não quer saber só o tipo de tapete, mas também quer saber o tamanho, quer saber com o que compor esse tapete, se tem que combinar com a almofada, com o quadro. Olha, você pode simular o valor do seu projeto no link aqui embaixo, no site nalupadesign.com. Lá você consegue ver o preço médio do seu projeto. E gostando, você pode solicitar uma proposta personalizada e ter o seu projeto exatamente na minha mesa de criação, porque sou eu que atendo vocês, tá, gente? Vai ser um prazer poder fazer a sua casa aí do jeito que você sonha, tá bom? Gente, o próximo tipo de tapete é o tapete de malha. É um tapete, né, baseado aí em tecidos mesmo, que são trançados para que a gente consiga ter um resultado ali bem fechado, né, bem legal. A gente utiliza também ele, às vezes trançado em uma tela, e aí a gente corta as malhas, né, os cabelinhos ali, fica muito fofo. E esse é um tapete super prático para quarto de criança, porque você consegue lavar ele na máquina, ele é leve, ele também não acumula poeira fácil, porque você consegue lavar ele, né? Você não vai nem aspirá-lo ou tirar poeira ou bater. Então é super legal de utilizar. A gente consegue também fazer vários formatos, as cores ficam muito variadas, a gente consegue customizar, porque a gente tem essa maleabilidade do próprio produto. E o mais legal, gente, é que esses tapetes geralmente eles são feitos com refúgio da indústria têxtil, que é uma das indústrias que mais poluem no mundo. Sim, então na hora que você opta por um tapete desse, além de trazendo conforto visual, acústico e térmico para sua casa, você também está ajudando o meio ambiente. E se você está em dúvida aí sobre esse tapete, você pode seguir a gente lá no Instagram, @nalupadesign, me chamar no direct, participar na caixinha lá dos stories que eu tô sempre aparecendo, porque assim a gente pode trocar ideias diretamente, tá bom? Vai ser um prazer te ver lá, e lá tem um monte de inspirações também, essas regrinhas de tapetes que eu comentei com vocês, de tamanhos, tá tudo lá, tá? O próximo tipo de tapete são os de fibra natural. Eu sei, esses são os mais danados pra gente conseguir fazer a limpeza. Não é fácil, são tapetes que demandam uma manutenção maior, eles são realmente mais trabalhosos, mas extremamente sofisticados, gente. Eu tô falando dos tapetes de fibra natural de origem animal, ou seja, tapetes que são feitos de lã, de carneiro, né? São feitos de couro também. Tapetes que têm composição de seda também, misturadas ali com a lã de algodão. São tapetes muito nobres. Os tapetes orientais, tapetes turcos, persas, tapetes egípcios, tapetes marroquinos, são todos feitos com base de lã de ovelha, né? Lã de carneiro, ou composições de seda, que é o que dá aquela característica do brilho, quando a gente vê aquela estampa que tem aquele cintilante assim bem delicado, assim, isso advém da seda na composição da fibra, e eles são totalmente artesanais, né? São trançados à mão, é uma técnica milenar. Então, por essa razão, os tapetes eles entram numa categoria de arte e sofrem uma tributação até diferenciada, sendo categorizados mesmo como peça de arte. Então, quanto mais antigo for o seu tapete, ou dependendo ali da seleção, do tipo de nó, do tipo de trama, do tipo de, obviamente, fibra e origem ou estampa, enfim, do tipo de região que ele vem, ele pode custar uma fortuna, tá? Preços aí de carros ou até mesmo preços de casa, assim. São verdadeiros luxos que ultrapassam aí décadas ou até mesmo centenas de anos intactos. Por isso, se você tiver a oportunidade de viajar para uma região dessa e trazer um tapete desse, nossa, eu já te garanto que vai ser um excelente investimento, porque ele tem realmente um valor monetário aí, especulativo até mesmo. Ele pode vir a valorizar ao longo do tempo, tamanho reconhecimento que um tapete desse tem. Então sim, ele vai demandar manutenção, mas ele
vai te compensar em vários pontos, inclusive o estético, porque nossa, não tem tapete mais lindo do que esses, viu? Mas é claro que esse tipo de tapete, ele também deve ser cuidadosamente colocado em um ambiente extremamente bem projetado e, obviamente, muito estiloso, tá? Porque senão ele pode ficar meio over, pode ficar meio sisudo demais. E eu acho que dá pra gente trazer essa proposta, mesmo com uma solução tradicional, mas de maneira irreverente. Se você tá perdido aí a respeito de estilo, se cabe ou não esse tipo de tapete na sua casa, já que você vai fazer uma viagem para essa região, eu te convido para participar do nosso workshop Decore com Estilo, que acontece durante um dia inteiro, onde a gente fala sobre diagnóstico de estilo, a harmonização deles e os principais ambientes da casa, sala, quarto, cozinha e banheiro, com o que não fazer, as principais medidas e o passo a passo de como decorar. É muito gostoso passar esse dia em uma sala fechada com vocês, mas se você não conseguir estar presente, pode ficar tranquilo, as aulas ficam gravadas e você consegue acessar depois. Tem sido incrível a diferença do diagnóstico, do poder de decisão que você tem ali, né, a sua capacidade de decisão a respeito de soluções assertivas em matéria de decoração no início do workshop e ao final do workshop. É muito legal. Eu sei que um erro, gente, de decoração, nossa senhora, traz tanto prejuízo que, nossa, provavelmente vai dar 10 vezes o valor desse workshop. Mas a gente quer fazer ele a um preço bem acessível para que vocês, a maioria aqui que nos assiste no YouTube, possa ter acesso a uma orientação diretamente comigo, tirar dúvidas, mesmo que vocês não possam, né, no momento, fazer um projeto totalmente personalizado, tá? Então não perde essa oportunidade, se inscreve na próxima turma, porque não é sempre que acontece, tá bom? Gente, próximo tipo de tapete é também de fibra natural, sim, mas aqui nesse caso é de fibra natural, de origem vegetal. Eu tô falando aí do tapete de algodão. Aqui em Minas, particularmente, nós temos uma forte tradição dos teares mineiros, né? Onde essas pessoas incríveis tecem esses tapetes manualmente e transformam a fibra, né? O fio de algodão em um tapete lindo, leve, prático, porque você consegue lavar ele na máquina também. E super original, né? Preservando aí a nossa própria cultura. Então é um tapete também que vai ser visto como um tapete nobre, não tanto quanto o tapete de fibra animal, mas ele não é, né, um tapete ali industrializado e ele vai ter um valor interessante, um aconchego também maior. Dá para você perceber, né, gente, quando a gente pega ali num produto de fibra natural e de manuseio artesanal, do que algo que vem ali da indústria. É totalmente diferente a percepção, né, de aconchego, de cuidado, de carinho. O handmade sempre vai ter o seu lugar na decoração. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu acho que você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, por favor, porque significa que você está gostando do nosso conteúdo e a gente não para de postar vídeos novos aqui 2 vezes por semana. Pontualmente estamos aqui trazendo novidades para você. Bom, agora que vocês já conhecem um pouco mais sobre os diferentes tipos de tapete, vamos ao que interessa, que é o custo-benefício, né, gente? Tá todo mundo interessado em saber qual que é o tapete que é mais em conta e tem o melhor resultado. Bom, considerando o tapete de poliéster, o primeiro que eu falei, que é o mais resistente, que tem uma vida útil realmente média e elevada, tá? Ele também tem uma fácil manutenção, uma fácil limpeza. A gente pode considerar também a versatilidade dele em âmbito estético, porque tem muitas cores, você consegue personalizar completamente o desenho e mandar fabricar, você consegue fazer ele em diferentes formatos também, consegue fazer em diferentes alturas também da fibra, consegue mesclar tipos de pontos diferentes, como o buclé e o pelo cortado, que fica também um efeito super diferente. Considerando todas essas possibilidades, a gente percebe que o tapete de poliéster é o que vai ter o melhor custo-benefício, por isso que ele é comercialmente o mais utilizado pela maioria das pessoas. Mas é claro, quem vê sentido no investimento de um tapete de fibra natural
de origem animal por uma questão especulativa ou por uma questão histórica ou artística, vai fundo, porque é um tapete que vai durar décadas e décadas, né, gente? Bom, essas são as minhas dicas sobre tapete, um vídeo curtinho, bem sucinto, mais objetivo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e também de compartilhar esse vídeo clicando na setinha aqui embaixo, mandando no grupo da família, no grupo do condomínio, no grupo do cachorro, papagaio, todo mundo. Tá bom? Até mais. Tchau!